Olá, seja bem-vindo a mais uma aula na nossa Escola Bíblica da Vila. Meu nome é Vitor Fontana, eu faço parte da liderança aqui na Comunidade da Vila, especificamente na liderança dos nossos esforços educacionais. Hoje a gente avança na nossa terceira aula sobre evangelhos. A gente tratou de Marcos na aula 1 e na aula 2 e agora a gente avança para Mateus, que serão duas aulas também sobre Mateus. O Jesus Pop de Mateus é o que a gente vai tratar nessa aula aqui, tá bom? Antes da gente tratar da aula diretamente, eu queria te lembrar que este é um curso dado exclusivamente pela internet, digitalmente aqui na Comunidade da Vila, faz parte da nossa escola bíblica, que é toda ela no YouTube. Portanto, se você não está inscrito, você não acompanha os nossos vídeos, então se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like, deixa de repente o seu comentário, assim o YouTube identifica que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te indicar novos vídeos aqui do canal da Comunidade da Vila, que tem uma série de iniciativas educacionais. Evidentemente, aqui nesse canal você encontra os nossos sermões, os nossos cultos de domingo, mas você também encontra, além da escola bíblica, a nossa cozinha da mensagem, que é o espaço em que a equipe pastoral prepara as mensagens que você vai escutar no domingo. Então a gente tem um podcast em que todos os pastores discutem o tema que vai ser tratado no culto de domingo. É enriquecedor. Eu faço aqui o meu convite para que você acompanhe tudo isso. Para a gente agora falar de Mateus e o seu Jesus popular, o seu Jesus da cultura pop, eu queria primeiro te convidar a orar comigo. Pai amado, eu te agradeço por essa manhã, te agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom, porque na sua bondade o Senhor se revelou e escolheu ser acessível por meio do teu Filho e da vida do teu Filho narrada nas Escrituras pelos evangelistas. Então, Deus, nos dá sabedoria e entendimento para que possamos lidar com os evangelhos e hoje possamos entender o evangelho de Mateus, pelo menos alguns dos seus principais aspectos, é o que a gente pede, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a gente está falando agora de evangelhos, mas esse é o terceiro módulo da Escola Bíblica da Vila. A Escola Bíblica da Vila funciona por módulos, esse é o terceiro, já foram outros dois, os dois primeiros. O primeiro deles trata sobre a Bíblia como um todo, o segundo deles trata sobre os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, ou a Torá. Agora nós falamos dos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Em outras palavras, vamos falar dos evangelhos. Falamos de Marcos. Por que de Marcos primeiro? Por causa da prioridade marcana. Quando a gente fala de ordem de escrita dos evangelhos, a gente tem o evangelho de Marcos como o primeiro redigido. Então a gente tratou primeiro da redação e do conteúdo de Marcos, e agora partimos para Mateus, que foi escrito depois. Provavelmente com o Evangelho de Marcos a tiracolo, tanto Mateus quanto Lucas. Quem veio primeiro, Mateus ou Lucas? Não temos certeza. Agora, por que Mateus vem primeiro na sua Bíblia? E isso na minha também, né? Se Marcos foi escrito primeiro, por que Mateus ocupa a primeira colocação ali no cânon? Olha, muito provavelmente porque desde os pais da igreja, desde muito cedo na história do cristianismo, Mateus é o evangelho mais popular. Ele é o mais comentado, ele é o mais citado. Os pais da igreja, nos seus escritos, se você pegar Tertuliano, Irineu, logo no começo da igreja, eles já mencionam, já citam o evangelho de Mateus com mais frequência do que os outros. E possivelmente por isso, Mateus foi o primeiro evangelho a ser colocado ali no cânon. Talvez por isso também, por ser tão popular entre os cristãos assim logo de cara, o Jesus que Mateus narra. Então vamos lembrar que existem evangelhos sinóticos e existe o evangelho de João. Os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, contam as mesmas histórias, mas com pequenas diferenças. E com algumas histórias exclusivas. Tem coisa que só está em Mateus, tem coisa que só está em Lucas. Pouca coisa só está em Marcos, mas as versões de Mateus dessas histórias são as versões mais conhecidas, são as versões da cultura popular. Muito provavelmente o Jesus que o seu colega de trabalho
tem algum conhecimento superficial, aquele seu colega que nunca foi à igreja, aquele seu colega que nunca leu a Bíblia, aquele seu colega que conhece Jesus por causa do que dizem nos filmes ou do que alguém menciona num jornal, quando de repente um colunista mais culto de algum blog de grande site ou de repente de um jornal mesmo menciona alguma história de Jesus, é muito comum que essas histórias sejam as versões de Mateus. É muito comum. Exemplo disso, narrativa do nascimento de Jesus. Toda a história do estábulo, dos sábios, né, ou os reis magos, da visita daqueles sábios, da visita daqueles reis magos, dos planos de Herodes para matar todas as crianças, da fuga da família de Jesus para o Egito, que mais? Das bem-aventuranças e do Sermão do Monte. Tudo isso, a ideia de dar a outra face, bem-aventurados os pobres de espírito, né, no caso de Mateus, tudo isso que faz parte da ideia mais popular de quem é Jesus, cara, todas essas histórias estão em Mateus, narradas dessa forma no Evangelho de Mateus. Mateus é, por excelência, o evangelho da cultura pop, o que nos leva a uma grande situação complicada, talvez espinhosa para alguns. Como que o Jesus da cultura pop mais ocidental é o de Mateus, que é o mais judaico dos evangelhos? Sim, Mateus apresenta o Jesus que a cultura pop abraçou, o Jesus de Hollywood, o Jesus que está na boca do Mário Sérgio Cortella, do Leandro Carnal, dos filósofos pop também, né? Mas é um evangelho que aparentemente foi escrito para um público que tinha muito domínio do Antigo Testamento, da Torá. É comum em igrejas você ouvir, e corretamente ouvir, que o evangelho de Mateus é aquele evangelho que menciona o tempo todo o texto do Antigo Testamento, que o evangelho de Mateus parece ter um público judaico. Então, o evangelho escrito para judeus se torna aquele mais popular na cultura ocidental dos gentios. Isso para nós já é um desafio. É um desafio, inclusive, sobre a maneira como nós devemos ler o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, já que possivelmente, sendo o Evangelho de Mateus o mais judaico dos 4 evangelhos canônicos, é muito possível que uma leitura muito ocidentalizada dele seja uma leitura que nos leve a alguns equívocos, que nos leve a alguns problemas, com algumas questões que precisam ser eventualmente corrigidas. Talvez a noção popular mais frequente no ambiente cristão que precise de urgência na correção é a questão dos fariseus. Não existe evangelho que retrate os fariseus de modo tão negativo como o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Marcos, se você viu as nossas aulas, fariseus e escribas, quando apresentados como grupo, são sempre opositores de Jesus. Mas existem fariseus individualmente, em Marcos, em Lucas, em João, que tem lá a sua importância positiva. Agora, aqui em Mateus, os fariseus são sempre retratados de maneira muito negativa e, com frequência, eles são chamados de hipócritas. E talvez, a partir de então, a nossa noção de fariseus seja uma noção em que fariseu é tudo hipócrita, porque a gente acaba lendo Mateus sozinho, sem ler as histórias individuais de fariseus que eram pessoas até simpáticas ao movimento de Cristo, que a gente encontra nos outros evangelhos. Mais do que isso, né? Todo evangelho é um recorte. Mateus estava ciente de que existiam outros fariseus que não apenas aqueles que ele estava relatando.
Mas Mateus parece ter uma intenção em trazer essa característica desses fariseus que confrontavam Jesus. E o relacionamento de Jesus com a lei e com a Escritura, com a Torá, é o principal motivo pelo qual os fariseus são retratados dessa forma. Como oposição sempre, como hipócrita sempre. E a gente vai explorar essa relação de Jesus com a lei na segunda aula de Mateus. O que eu já posso adiantar é que, por exemplo, fariseus, que mesmo nos outros evangelhos nem sempre são hipócritas, fariseus a gente precisa sempre lembrar quando a gente os vê no Novo Testamento, que eles são líderes religiosos admirados pelo povo. E muitas vezes gente sincera nas suas tentativas de interpretar a lei. Os fariseus eles fazem parte de um movimento dentro do judaísmo do Segundo Templo, revisando o judaísmo do Segundo Templo do que a gente está falando. É aquele judaísmo que se desenvolve de maneira muito plural, ou seja, dentro dele existem muitas correntes, muitas vertentes, a partir do Segundo Templo, que é o templo que Esdras reconstrói. Então, a partir do pós-exílico, o retorno das elites judaicas da Babilônia para Jerusalém, debaixo do domínio persa, os persas dominam a Babilônia, permitem o retorno até Jerusalém, os judeus voltam para Jerusalém, aquela elite que estava no cativeiro babilônico volta até Jerusalém, reconstrói o templo com Zorobabel, Esdras reforma a espiritualidade do templo. E a partir de então, em torno desse novo templo, o segundo templo, porque o primeiro foi aquele que Salomão edificou, em torno desse segundo templo surgem correntes de interpretação de como o judaísmo deveria funcionar. Os fariseus eles surgem dentro de uma dessas correntes, que é a corrente que a gente chama de judaísmo tanaítico, os Tanaíma, os repetidores da lei, aqueles que fazem com que a lei seja acessível para o povo, que ela possa ser aplicada na prática. Os fariseus, portanto, eles fazem parte de um tipo específico de mestre da lei que tem como objetivo fazer com que a lei seja cumprida de modo prático, de modo visível. E, eventualmente, o que os fariseus acabam fazendo é criar novas regras, porque é a lei aplicada na prática. Essa criação de novas regras é o que Jesus com frequência está criticando. A maneira como elas estão sendo criadas, muito embora Jesus também o faça. É uma marca de Jesus como mestre a seguinte frase: vocês ouviram o que foi dito, ou como está escrito, eu, porém, vos digo. Em outras palavras, Jesus está fazendo exatamente o mesmo movimento que o judaísmo tanaítico faria, que é olhar para o texto da lei e aplicá-lo. Jesus seria então um legalista? Bom, isso a gente vai ver na aula que vem, e eu já adianto, não seria. Mas o fato é que Jesus ele é um mestre precisamente nesses moldes. E a percepção de Jesus como um mestre é uma percepção típica. É uma percepção típica de quem lê o Evangelho de Mateus. O Jesus como mestre da cultura pop é precisamente o Jesus do Evangelho de Mateus. Vitor, você falou que Jesus como mestre aparecia em Marcos, que era uma característica de Marcos. E a grande diferença de Marcos e Mateus aqui é que Marcos, ele diz que Jesus é um mestre. Ele afirma isso. Mateus demonstra a maestria de Jesus. Mateus demonstra como Jesus exerce essa maestria. E Mateus faz isso de maneira bastante judaica. Mateus faz isso mostrando como Jesus trabalha com halakás e hagadás. Poxa vida, precisa decorar esses nomes? Não precisa. Mas, dentro dessa vertente do judaísmo do Segundo Templo, existiam as histórias com um pano de fundo moral,
de maestria, de discipulado, se você quiser. Essas eram as halakás. As halakás eram histórias por meio das quais você ensina. Essas histórias, elas podem ser histórias contadas, como as parábolas, ou elas podem ser histórias de vida, como aquelas que Jesus vive, de acordo com Mateus. E você tem também aquelas que são as Hagadás. É quando você ensina diretamente por meio de um mandamento, uma ordenança ou uma interpretação como uma máxima ou uma regra ética, que Jesus também faz em Mateus. Eu quero me concentrar aqui hoje sobre o aspecto pop da vida de Jesus, quando Jesus ensina por meio do seu próprio exemplo, que é um tipo de halaká, tá? E a gente vai ver Jesus ensinando por meio do seu exemplo em coisas extremamente curiosas no Evangelho de Mateus, como, por exemplo, as suas fugas, as suas batidas em retirada. Jesus, em Mateus, é um Jesus que está batendo em retirada diante da ameaça o tempo todo. Então lá na fuga para o Egito a coisa começa, depois lá em Mateus capítulo 4, quando a perseguição se anuncia porque João Batista foi preso, aí depois em Mateus 12 tem uma outra tentativa de perseguição, de novo ele sai, ele foge, em Mateus 14 ele está indo embora, e o tempo todo Jesus está evitando conflitos, evitando confronto, e um confronto final até o momento que ele vai para Jerusalém, ele vai para a cruz. E aí, uma leitura superficial do texto talvez indicasse um mestre fujão. Talvez indicasse um mestre um tanto covarde. E definitivamente não é isso que Mateus quer nos passar. Porque essa fuga, essa batida em retirada, aliás, o termo que é utilizado para essa batida em retirada é precisamente o recuo militar. É quando um exército resolve se retirar, bater em retirada porque o risco se aproxima. A perseguição vem, você bate em retirada, quando você chega no lugar para onde você fugiu, você inicia novamente a pregação. Essa é a história de Jesus, essa é a história dos apóstolos, e é isso que Mateus quer que os discípulos de Jesus, já no decorrer da história da igreja, façam. Façam como Jesus. Diante do perigo, não existe problema nenhum em bater em retirada, desde que, no novo lugar onde você se encontra, continue a pregação. É isso que Jesus vai fazendo o tempo todo. Essa perspectiva de Jesus como um modelo é algo que vai ser muito tratado aqui em Mateus, e as histórias de Jesus tratam dele como esse modelo a ser repetido, e, portanto, Jesus como mestre. Essa percepção de Jesus como mestre, essa noção de Jesus como professor, ela é uma noção que perpassa o mundo pop, a cultura popular, o jeito como a gente conhece Jesus. É evidente que ele não é apenas um professor. A gente já tratou disso na nossa aula em Marcos. Mas é evidente também que Jesus é um professor. E aqui em Mateus isso é muito enfatizado. E é enfatizado dessa forma. Um professor que ensina por meio das suas atitudes. Um professor que ensina por meio das suas atitudes e inspira discípulos faz com que discípulos queiram fazer aquilo que ele faz. E querer fazer aquilo que ele faz é algo que aparece ali, por exemplo, no episódio de Pedro, quando Jesus caminha sobre as águas, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Quando Jesus caminha sobre as águas, o que Pedro quer fazer? Quer caminhar como ele. O que Mateus está dizendo para a igreja? Olha, se você quer caminhar como Jesus e falta a sua fé,
Se como Pedro você quer passar por problemas e pela perseguição e caminhar sobre as águas e lhe faltar a fé, você vai afundar. E então, diante da dúvida de Pedro, diante da insegurança de Pedro, Jesus o repreende. É a sua falta de fé que fez você afundar. Igreja, você está sendo perseguida e tudo parece estar sucumbindo. A fuga não é um problema. Pode fugir. Continue pregando, pregue sim. Mas não abandone a fé, porque é a fé, ou a falta dela, uma fé pequena, que faz com que você sucumba. E diante da dúvida de Pedro, Jesus o repreende. Entretanto, o Jesus da cultura pop é o Jesus da cultura pop dentro do nosso ambiente de igreja também. E então, entre essas muitas passagens de Mateus que são insistentemente repetidas ao longo da história, seja no ambiente mais secularizado, seja no ambiente de igreja, nós encontramos a maneira como o Evangelho de Mateus termina. E ali, quando o Evangelho de Mateus termina, nós encontramos a grande comissão, super pop. Algo que, poxa vida, a gente conhece e conhece muito bem. O que a gente encontra ali na grande comissão em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16? A gente encontra de novo Jesus como mestre. Jesus dessa vez ressurreto, não mais como uma assombração, que é aquilo que os discípulos veem e se assustam diante da tempestade e dos ventos contrários, quando Jesus anda sobre as águas, eles dizem, nossa, uma assombração, e Pedro quer andar sobre as águas. Eles veem de novo Jesus ressurreto num monte que Jesus tinha dito para eles irem, Mateus 28, 16. E então, vendo Jesus ressurreto, que eles já tinham visto, eles o adoram, mas alguns duvidam. Como Pedro teve uma crise de fé ali no capítulo 14. E diante da dúvida desta vez, Jesus não repreende os discípulos, mas Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer tudo aquilo quanto eu vos ensinei. E, portanto, fé no Evangelho de Mateus, que é fundamental para que se supere os problemas, para que se viva como igreja. Fé é intimamente ligado à fidelidade e obediência aqui. Esse fenômeno chamado fé. A fé é intimamente ligada à obediência, ensinando-os a obedecer tudo aquilo quanto eu vos ordenei. Quando você duvidar, Mateus está dizendo o seguinte, você vai andar sobre as águas, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, em Mateus, quando você duvidar, o andar sobre as águas, a fé aqui, ela será a obediência a Jesus. Fazendo isso, ele estará contigo por todo sempre. E isso nada mais é do que ensinar, atuar, seguir os mandamentos de Jesus. Tendo Jesus como modelo, porque a gente ensina os outros a obedecer aquilo que Jesus, como mestre, ensinou, e a gente só ensina a obedecer, obedecendo também. Sendo assim, quando a gente ensina a obedecer, obedecendo também, o que a gente faz é ensinar aquilo que Jesus ensinou. Entre outras coisas, Jesus ensinou alguns capítulos antes, também em Mateus, no capítulo 26, a dar de beber e comer àquele que tem sede e àquele que tem fome. Quando foi, Jesus, que nós te demos de comer ou de beber? Toda vez que fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. E na medida em que a gente obedece Jesus e vivencia o Evangelho, quando a gente dá de beber, quando a gente dá de comer, quando a gente supre as necessidades físicas de alguém ou espirituais, quem a gente encontra no caminho é o próprio Jesus. E ele está conosco por todo sempre. Quando
a igreja atravessa os seus momentos de dificuldade, o mestre diz: imite o que eu fiz e você me encontrará na imitação. E assim as dificuldades parecerão pequenas. Eis o evangelho pop de Mateus. Tem mais coisa. Na aula que vem a gente vê como a gente lida com o evangelho da lei em Mateus. Mas sim, em Mateus a gente encontra um evangelho muito dialogal com a cultura pop. O Jesus pop de Mateus a gente encontra ali, mas Jesus é muito mais do que esse Jesus pop, e isso a gente vai ver na aula que vem no evangelho de Mateus. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.